Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, todos os encarnados e todos os desencarnados, a essa casa de amor e de caridade. Vamos serenar nossos pensamentos e acalmar os nossos corações de todas as turbulências, de todas as preocupações, e neste momento nos fazer presentes aqui, para assim escutarmos e absorvermos todas as mensagens trazidas pela exposição desse dia, que foi feita pela Dona Clélia, e vai ser ela que vai nos colocar essa mensagem essa noite. Vamos mentalizar nossas casas e nossos locais de trabalho, que a energia do bem seja irradiada para todos os lugares e que possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. Peço à equipe espiritual dessa casa que inspire cada palavra da nossa expositora, nossa querida Clélia, porque essa exposição ela fez com muito amor para nos ajudar na nossa caminhada. Então, para nossa harmonização, eu hoje, em vez de trazer uma mensagem, eu trouxe uma oração. Deus, me ajuda a não carregar ressentimentos dentro de mim. Me ensina a deixar para trás o que só pesa, o que só atrasa, o que não soma. Que nenhum pensamento ruim encontre espaço no meu coração, porque eu sei que isso só machuca quem sente. Que eu tenha maturidade para não revidar, sabedoria para não guardar nada que me faça mal, e força para seguir em frente, mesmo quando tentarem me puxar para trás. Que eu caminhe leve, em paz e com a certeza de que o que vem de ti, Senhor, sempre me leva para lugares melhores. Que assim seja. Boa noite, boa tarde, boa tardinha ou boa noitinha, não sei. É um horário muito confuso, a gente não sabe como se expressar. Mas a verdade é que é sempre com muita alegria que estamos aqui para cumprirmos essa tarefa, que não é fácil, mas que nos traz alguns bônus e nos auxilia muito a resgatarmos os nossos enganos. Eu trago hoje para a nossa reflexão uma passagem do Evangelho que está no capítulo 14, honrar pai e mãe. E então, nesta passagem do Evangelho, conta lá uma das atividades do Mestre Jesus, junto com os seus apóstolos, que em suas andanças chegaram a uma casa para a refeição do dia. E lá estando, muitas pessoas, ao saberem que Jesus estava por ali, se achegaram para também ouvi-lo, para vê-lo, para estarem com ele. E então se formou uma pequena multidão. Sabendo disso, seus familiares, sua mãe e seus irmãos que na verdade nós não temos certeza que fossem irmãos
filhos de José e Maria também, porque na época os primos, era muito comum os primos se tratarem como irmãos. Mas, enfim, isso é apenas um detalhe, não é importante. Importante é que Maria, com os irmãos de Jesus, chegaram até esse local e pediram para chamá-lo, que eles queriam conversar com ele. Na verdade, eles achavam que ele estivesse perturbado e queriam mesmo era prendê-lo, né? Mas, então a pessoa foi até o interior da casa e disse: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus, que não se apavorava com nada, calmamente olhou para as pessoas ao seu redor, aproveitando a oportunidade, mais uma oportunidade para trazer uma lição, perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, apontando ao povo que estava ao seu redor, disse: esta é minha mãe, e estes são meus irmãos e minhas irmãs. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isto foram palavras que aguçaram muito a oposição, porque aqueles que não concordavam com a postura, com as lições do Mestre Jesus, procuravam motivos para contradizê-lo. E então surgiram muitas opiniões dizendo que Jesus estaria renegando sua mãe, enfim. O que não era verdade, não é verdade, porque Jesus sempre teve muito afeto, muito respeito por aquele ventre que lhe oportunizou encarnar aqui no planeta Terra. E tanto isso é verdade que, quando do desencarne de Maria, Jesus veio pessoalmente buscá-la. Então, o tempo sempre traz as verdades e limpa as dúvidas, não é? Mas quando Jesus falava: estes são meus irmãos e esta é minha mãe, ele não se referia à família material, à família corporal, ele se referia à família espiritual, que aquele povo não tinha nem ideia. E que nós, na ideia que fazemos, não chegamos à exatidão, porque é difícil. Nós estamos aqui, agraciados pelo véu do esquecimento, mas a verdade é que no mundo espiritual, a nossa família espiritual é imensa. E não tem necessidade de definir quem é mãe, quem é pai, quem é irmão, quem é primo. São todos irmãos. Por quê? Porque esta família espiritual é formada por espíritos afins, espíritos que pensam da mesma forma, que têm os mesmos gostos, as mesmas opiniões e que estão num grau de adiantamento mais ou menos igual. Então, é um grande grupo de pessoas e que segue pela eternidade, que vai só aumentando. É um grupo que ali está para evoluir e para aprender uns com os outros. Mas, em dado momento do aprendizado, junto a este grupo
a família espiritual, chega um momento em que os nossos estudos precisam de um estágio. É o momento de colocar em prática alguns dos ensinamentos recebidos lá. E isto só pode ser feito aqui, né? Então, alguns precisam reencarnar. E aí entra a necessidade da família corporal, que é um grupo mais restrito e que se reúne para aprender também, para resolver pendências, para recomeçar, para refazer e para transformar aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser adaptado, melhorado, enfim. Esta família corporal, que é a que nós conhecemos bem, porque estamos vivendo dentro de uma, ela se forma por que elementos? E agora cabe a pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E quem é meu pai? Né? Por que esses? Por que não outros? Na nossa família corporal, reúnem-se espíritos afins, alguns, que a gente precisa um refresco, né? Porque não é só porrada. Então temos ali espíritos afins que vêm conosco, espíritos que nos são simpáticos, espíritos que são nossos desafetos, que são nossos inimigos de outras caminhadas, credores, devedores e até algum obsessor. Quem nunca ouviu falar em determinada mãe que obsedia o seu filho? Aquela mãe extremamente protetora, muito além do normal, que praticamente vive a vida do filho. A gente sempre ouve alguma coisa neste sentido. Isto é proposital? Claro que não. Claro que não. Não estamos criticando quem quer que seja. Mas por esta diversidade de espíritos que se reúnem na família corporal, é daí que advém as dificuldades de convivência na família. Porque, além de recebermos como parentes espíritos tão diversos, às vezes recebemos por companhia espíritos muito antigos, de séculos passados, e que agora tiveram a oportunidade de estar conosco para os acertos que se fazem necessários. Emmanuel diz que, eu vou olhar a frase dele aqui, não há progresso sem vida social. Então é em grupo. Por isso que a gente diz que tudo é em grupo, a começar pelo grupo familiar, que segundo a sociologia é a família, a célula que compõe a sociedade. Então, o homem é um ser social por natureza. E é no grupo primeiro, na sociedade primeira, que vamos iniciar a nossa vida social, que é na família. Quem de nós nunca ouviu, principalmente adolescentes, dizer: eu não pedi para nascer. Realmente não pediu. Implorou, afundou o caminho para o Ministério da Reencarnação, para saber notícias do seu processo, para ver se não tem um jeitinho de acelerar.
porque ele está com pressa, precisa cumprir os estágios, porque senão vai se atrasar na sua evolução espiritual. E ninguém quer ser desgarrado da sua família espiritual. É evidente que não, porque viver lá é muito bom, né? Mas então, ouve-se as pessoas, às vezes, fazerem este tipo de pergunta. E às vezes, normalmente são adolescentes que passam por um período conturbado, e às vezes nem é momento de se discutir muito este assunto, porque talvez não seja bem interpretado, é preciso às vezes esperar um pouquinho mais de maturidade com a nossa criança para alertá-lo quanto às suas responsabilidades em tudo que nos acontece. Na verdade, são todas nossas escolhas. Às vezes, a gente é muito tentado a pensar assim: eu não aceito este pai alcoólatra. Eu não aceito este pai irresponsável, que não assumiu os seus compromissos, que é ausente. Enfim, eu vou usar o exemplo do pai, mas poderia ser qualquer um outro. Mas quando eu não aceito um pai nessas condições, provavelmente eu não me lembro que existe a possibilidade de que ele tenha sido o único que aceitou me oportunizar essa encarnação. Encarnação que eu preciso muito. É vital para a continuidade do meu progresso. Ou então, e aí não é às vezes, é sempre, aqueles que nos recebem como membro de uma família. Este grupo é o grupo ideal para as tarefas que precisamos cumprir nesta encarnação. É difícil viver em família? Pelas nossas diferenças, mas não é impossível. E não é impossível porque é fundamental. É neste grupo que nós vamos domar as nossas más tendências. Vamos trabalhar o orgulho, o egoísmo, a inveja, o preconceito. Vamos trabalhar a tolerância, a gratidão, a aceitação do próximo como ele consegue ser. Porque nós também não somos flor. Nenhum de nós é florzinha. Porque se fosse, não estaria aqui. Não é verdade? Se estamos aqui, estamos em estágio. E como tal, temos arestas muito acentuadas a serem lapidadas. E isto só pode ser feito no grupo familiar. Não temos outra saída. É preciso valorizar o grupo familiar que nos recebe. Às vezes, agora vem a época das festas de final de ano, e muitas famílias conseguem se reunir, quem sabe este ano vão reunir um número maior de pessoas. Então, se a gente lembrar da nosso grupo familiar, como que ele é diverso. Então, imaginemos a nossa festa de final de ano. Os convidados começam a chegar, todos familiares da nossa família corporal, da nossa parentela corporal. Então, tem aquela tia extremamente curiosa, que faz umas perguntas que a gente não quer responder,
E a gente faz que não ouve, mas não adianta, ela cutuca e pergunta de novo. Aí tem a prima, a gente nem lembra o nome, porque a gente sempre se refere a ela como a Seca Pimenteira, a Mata Samambaia, né, que é a representação da inveja, pobrezinha. Temos aqueles parentes muito radicais. Tem um que é tão otimista que ele nem encosta o pé no chão, né? Ele flutua. Ao contrário, tem o outro irmão que toda manhã já acorda derrotado, de tão pessimista que é. São os extremos. Aí chega aquela tia, que não é tia, que é só a esposa do tio, que é parente corporal. A tia não é nada. Mas a gente tem uma afinidade, um carinho com ela, muito mais do que com os nossos irmãos. E ali naquela tia está um espírito afim, que vem para nos dar um suporte, para nos dar um alento. E tem a cereja do bolo. Vocês acham que eu ia esquecer dela? Nem pensar. A sogra é a última que vai chegar na festa. Depois que a plateia está garantida. E ela chega trazendo a sobremesa. Né? E aí, diz o seguinte: eu fiz o doce preferido do meu filho. Não sou eu, tá? Porque eu não tenho filho homem. Eu fiz o doce preferido do meu filho porque a mulher dele não sabe fazer. Na festa de Natal, tá? A nora, felizmente nós sempre temos escolha. A gente pode sair por aqui, por ali ou por lá. A nora poderá fechar a cara e acabar com a festa. Ou então ela vai encarnar o espírito natalino e vai dizer: verdade, minha sogra. Ninguém faz esse doce como a senhora. E a festa está salva. E embora a nora esteja pensando: graças a Deus, o que ela faz eu não preciso fazer. Tá? Porque também não é de matar calma. Mas, enfim, essa é a nossa família. E nessa família que eu relatei, eu tenho certeza que pelo menos um desses personagens, cada um de nós tem no seu grupo familiar. Claro que são todos pessoas boas, que estão a caminho junto conosco. Mas a gente olha para aquele grupo e pensa assim: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? É uma coisa errada. Eu caí do caminhão de mudança. Não é possível. Eu imaginei para mim coisa mais harmônica, Senhor, o Senhor errou de endereço. Lê do engano. Nosso, não é? Porque Deus, em hipótese alguma, se engana com nada. Tudo que Ele determina tem um propósito, e os propósitos de Deus são perfeitos. Portanto, o grupo que nos acolhe é o grupo destinado para as nossas necessidades. Todas aquelas pessoas estão ali para nos ensinar alguma coisa. Ensinar como proceder. E ensinar a como não proceder. Então, quando a gente acha que o nosso pai, que a nossa mãe foram rígidos demais, foram possessivos, foram autoritários, foram, a gente não concorda, então façamos melhor. Porque os nossos pais fizeram o máximo que podiam e que sabiam. E a gente só vai entender isto quando se torna pai e se torna mãe.
E a vida começa a apertar a nossa moleira e a dizer, ó, viu? Tanta crítica para aquele lá, olha o que tu estás fazendo. Vai repetir? Né? Vai criar o filho sufocado para ti? Ou vai formar um bom cidadão para o mundo? A gente grita tanto, né, que quer um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos. Sim. E eu produzir filhos melhores e netos melhores para esse mundo que eu idealizo? É a minha parte. É a minha contribuição. E onde é que eu vou fazer isto? Na família. Não tem outro caminho. Então, a nossa família fictícia lá na festa de Natal, trocam muitos abraços, muitas felicitações, alguns realmente sinceros, outros nem tanto, mas enfim, é um momento de confraternização e de reflexão. Só se espera que não esqueçam ou que não esqueçamos o aniversariante, né? Porque até a sobremesa da sogra veio, só que às vezes o aniversariante encontra a porta fechada, né? Infelizmente. A gente está muito acostumado a ouvir, e é uma frase muito repetida, que às vezes até fica um pouco cansativo, mas a todo momento se ouve: fora da caridade não há salvação. Então a caridade é o caminho para a salvação no sentido de crescimento, de evolução, de nos tornarmos espíritos um pouco melhores a cada estágio feito aqui no planeta, né? Espera-se sempre que ao voltarmos à nossa família espiritual, voltemos um pouquinho melhor. E é através da caridade que vamos atingir esses objetivos. Só que não existe caridade sem perdão. Está na oração que Jesus nos ensinou. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos enganos, os nossos erros, na medida em que perdoarmos tudo isso no nosso próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo, se não o nosso núcleo familiar? Então, tudo começa dentro da célula menor formadora da sociedade, da humanidade, que é o nosso grupo. Este grupo formado para nós. Então não há do que se queixar. É isto que nos cabe, é isto que precisamos. É através deste grupo que vamos aprimorar as nossas virtudes. Então, meus irmãos, esta época é época que se aproxima do final de ano, é uma época de energias mais solidárias, em que estamos um pouco mais emotivos, mais sensíveis. É um momento muito importante para refletirmos sobre a necessidade do perdão. Porque quem de nós poderia levantar o dedo neste momento e dizer: eu não preciso de perdão? Talvez eu não precise perdoar, porque Madre Teresa de Calcutá disse que ela não precisava perdoar, ela não perdoaria ninguém, não precisava perdoar ninguém, pelo simples motivo de que ninguém a magoava e ninguém a feria. Porque ela sabia entender as atitudes das pessoas.
Claro que nós não somos Madre Teresa, estamos longe disso. Então nós precisamos perdoar, sim, mas acima de tudo nós precisamos receber o perdão do nosso próximo. E o nosso próximo, às vezes, nem está encarnado conosco, está em outra dimensão. Foram envolvimentos de vidas passadas, mas a gente tem os nossos débitos ainda e numa quantidade bastante significativa. A gente vai precisar ainda de várias encarnações. Então, uma boa reflexão que eu quero deixar para o final de ano é o perdão das ofensas, que é uma coisa, um sentimento, uma atitude de mão dupla. A gente recebe na mesma medida em que oferece. Para encerrar esta pequena reflexão, porque o tempo corre, eu trouxe uma mensagem que sintetiza bastante melhor do que eu este assunto, que é tão delicado, que é tão importante, e que às vezes a gente não pensa, porque temos uma grande tendência a queixas, a lamentações, a achar que nós somos injustiçados, e às vezes a gente se pergunta, por que eu? Por que comigo? Né? Mas neste momento, é o momento de pensar, ao invés de queixas e de dúvidas, fazermos uma outra pergunta. O que é que tudo isto quer me ensinar? Porque tudo é lição. Então, esta mensagem deste livro sintetiza tudo o que eu quis dizer para vocês e para mim também, porque os meus ouvidos estão mais próximos de mim e talvez eu não tenha conseguido a contento, mas esta mensagem encerra e diz assim: a família é uma conexão especial. Somos todos irmãos, mas dentro da nossa família os laços são diferentes e os desafios também. A família é sempre um presente. Muitas vezes nela encontramos auxílio, consolo, apoio, força. São pessoas que estão conosco para nos ajudar a enfrentar os obstáculos da vida. Outras vezes encontramos na família pessoas que nos desafiam, com quem temos dificuldades e diferenças. Essas não são menos importantes do que as outras, pois nos desafios temos muita oportunidade de desenvolvimento. Muitas vezes são testes para enfrentarmos nossos próprios desafios e nos tornarmos seres melhores. Portanto, sempre agradeça pela família que tem, pois ela é o que você precisa para continuar caminhando. Amor e gratidão a todos. Que assim seja.